Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 757, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 757, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, e este mundo está no seu fim. Vão deixar de ser imortais, porque são os corpos de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Vão deixar de serem assim, e vão deixar de ser esses três flagelos da natureza, que é a leucemia, o câncer e o AIDS. Em 1935, a fase do pensamento, terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias, porque estão vivendo artificialmente. E quem está vivendo artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E quem comandava o mundo era a energia elétrica e a energia magnética. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, mas todos têm que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aqui são um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmos se destrói. Além das três energias da natureza, que é a leucemia, o AIDS e o câncer, são males naturais da natureza. E por isso o pensamento não encontra remédio para combater esses males, porque são males naturais da natureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional,
volta ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Lá em cima, todos são energias puras, limpas e perfeitas, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. A natureza é cheia de transformação, tudo se transforma de uma vida para outra. E todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque lá em cima são energias puras, limpas e perfeitas, e nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento tiver que fazer uma viagem, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e houver um acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus e acontecer qualquer acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador for fazer uma viagem de automóvel e acontecer um acidente, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para a humanidade desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializado pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus é pura, limpa e perfeita. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio na cultura racional, para que depois de pronto, volte ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. O mundo passa por horas negras. Estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. Essa é a fase em que está passando toda a humanidade. E a inflação cada vez maior. E vão acabar nesse mundo de matéria que está no seu fim. E por isso nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. E a classe do irracional é feita pela energia magnética.
a pior energia que existe, como animais de 4 pés e como animais de 2 pés, porque o mundo é de transformações e por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque nessa deformação racional, ninguém sabe o porquê assim é, ninguém sabe o porquê todos assim são, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar ao seu estado natural. E depois que passar por tudo isso, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas 3 doenças naturais da natureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para, depois de bem preparadas, voltar ao seu verdadeiro estado natural, desenvolvendo seu raciocínio, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Só depois que desenvolverem o raciocínio, voltarão a ser no primeiro mundo, ou mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E vivem todos desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê todos assim são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Só tem uma coisa, vão todos para as classes inferiores. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, para voltar para o seu estado natural, todos têm que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. No seu mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação, porque vão passar a transitar pelo espaço. A matéria está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E a matéria está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo está passando por horas de trevas, por horas negras, por horas pretas, porque esse não é o mundo de todos. O mundo de todos é no mundo racional, mas ainda assim mesmo tem que desenvolver o raciocínio. Depois que estiverem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio,
volta a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A vida teve o seu princípio e terá o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Vão deixar de ser mortais, porque tudo que tem princípio tem fim. E estamos na fase do primeiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E para voltar para ele, tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. E quando estiverem prontos, voltarão para o seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A morte teve o seu princípio e terá o seu fim, porque vão deixar de ser imortais, porque tudo que tem princípio tem fim. E muitos estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o raciocínio e sonhar com o mundo racional. Muitos estão apelando para tudo para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Todos vivem no mundo agoniados, todos vivem agonizando, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade e da verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E na discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, todos desconhecidos do dia de amanhã. A continuação dessas mensagens se encontra no 758, volume do Histórico.